Mateus 18. Deixa os irmãos primeiro terminarem, porque gosto muito que eles terminem, para que eles possam também participar. Mesmo que eles não peguem a Bíblia, porque eles têm orientação de na hora não estarem com a Bíblia, mas é bom que eles possam prestar atenção também. Nós vamos ler até o verso 9 do capítulo 18, e depois nós vamos para Marcos 9, tá bom? Mateus 18. Todos acharam? Setembro, ano que vem, está com a inscrição aberta para você que está perdido aí. Mas diz assim: naquela hora, atente para aquilo que está sendo lido. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum ou de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, leia. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e 2 pés e serem lançados no fogo eterno. Se teus olhos te faz tropeçar, leia. Melhor é que entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no inferno. Só até aqui, que Deus nos ajude nesta pequena reflexão. Poder ocupar o seu lugar e se dirija a Marcos 9. 9:33. Agora sim nós vamos ler a segunda parte que eu havia proposto. Do 33 ao 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. Ele disse assim, ele perguntou assim aos discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas o que diz o texto no versículo 34? Eles guardaram silêncio. Por quê? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Ok. Porque eu li esse texto no capítulo 9 de Mateus, nós vamos entender já já. Eu esqueci de falar com os irmãos para a gente apresentar a proposta do tema para a gente pensar nessa noite. Mas serve para a gente hoje pensar. Eu compartilhei parte dessa mensagem na quarta-feira e vou dar a razão pela qual eu voltei a esse texto. Vão passar-se 20, 30, 40, 50 anos e a gente não vai saber de tudo. A gente está sempre aprendendo. A gente vai sempre aprender. Pelo menos essa é a via de regra de quem deseja crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. E
ao terminar a mensagem na quarta-feira, eu fui para casa, descansei, mas no outro dia a cabeça da gente não para de funcionar. O que eu falei que não deveria ter falado, o que eu não falei que eu deveria ter falado, e o bom é que a gente tem a Bíblia diante de nós para rever o que a gente acabou de falar. E quando eu li esse texto novamente, eu percebi que a razão da pergunta desses discípulos aqui, ela ocorreu devido a uma situação anterior ao episódio. Quando eu li o texto de Marcos, eu falei, opa, está aqui. Quando eu li o texto de Marcos 9, eu vi que a razão daquela pergunta, ela nasceu, ela brotou de um interesse daqueles discípulos por algo que eles haviam acabado de receber e ver. E a gente vai pensar sobre isso daqui a pouquinho. Por que então falar sobre esse assunto novamente, pastor? Primeiro, se Jesus falasse isso uma única vez, e o tema que ele propõe aqui no capítulo 18 é aquilo que mais nos caracteriza como um cristão, mais nos nivela como um cristão: humildade. Se tem uma coisa que caracteriza a vida de um cristão, que pode identificá-lo com a pessoa de Cristo, porque que é ser um cristão? É ser um imitador e um seguidor de Cristo. O que mais caracteriza a vida de um cristão é a virtude da humildade. Se Jesus tivesse falado sobre esse tema uma única vez, nós entenderíamos que foi um assunto aleatório. Foi um assunto que ele tratou e não trataria mais. Contudo, esse assunto é uma abordagem que ele faz não só aqui, mas ele começa fazendo isso em Mateus 5. Ele vem tratando sobre essa questão que mais nos caracteriza, mais nos coloca como seguidores de Jesus. Nos nivela, nos coloca. Então era extremamente elevado esse assunto, extremamente importante para Cristo, tanto que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles abordam isso de outros temas. A gente não leu Lucas, mas Lucas 9, 46 em diante, vai falar também sobre o mesmo assunto. Mas, não só esse relato, não só esse episódio onde os discípulos discorrem ali uma discussão e chegam a perguntar: Jesus, quem é entre nós aqui o que vai ser o manda-chuva? O que vai ser o comandante aqui desse pelotão? Não só sobre esse tema, nesse capítulo, mas várias passagens nos evangelhos, repetidas vezes nós temos esse tema dentro desse assunto, humildade. Mateus 20, ele vai repetir sobre isso, por quê? Porque era importante que os discípulos entendessem isso. Vai repetir isso em Mateus também 23, 11, vai repetir isso em Marcos capítulo 20, verso 15, vai repetir esse assunto em Lucas capítulo 18, verso 7. Sendo assim, se é um tema extremamente importante, se é um assunto que para ele tem elevada importância para o ensino e para o progresso dos discípulos, sendo assim, ele demonstra que para Jesus, esses assuntos tinham uma importância dentro de todas, ou até maior importância dentro de todas as outras virtudes cristãs. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso nos caracteriza melhor com a pessoa de Cristo. Isso faz com que possamos ser vistos como verdadeiros seguidores de Cristo. É horripilante conversar com soberbo. Me causa náusea conversar com pessoas que não conseguem medir-se com a capacidade de entender que aquele elevado pensamento que ela tem sobre ela mesma configura soberba. É difícil bater um papo com alguém soberbo.
Já conversou com alguém que se coloca numa elevada posição sobre ele mesmo, que é um pensamento farisaico, um pensamento de que o que ele sabe, o que ele entende, o que ele conhece, o que ele é, o que ele faz, é superior a qualquer outra pessoa? Me dá náusea. Me causa repulsa conversar com uma pessoa assim. Qual a diferença entre o relato de Mateus e o relato de Marcos? Mateus ele vai mostrar os discípulos fazendo uma pergunta sobre quem era o maior dentro do reino, e Marcos vai mostrar um pouquinho mais além. Ele vai mostrar um cenário. Ele vai mostrar um cenário. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, depois eu volto nisso aqui. Guarda o seu coração, porque essa é a parte mais chata da mensagem, tá bom? A outra vai ser um pouquinho mais chata ainda, mas essa é chata. Então guarda o seu coração, não me julga antes da hora não, tá bom? Não me condene antes da hora não, mas a introdução é a parte mais enjoada desse tema e desse assunto de hoje. A segunda parte é um pouco menos enjoada, mas continua sendo enjoada. Mas guarda o seu coração. Deus quer fazer algo extremamente importante pela nossa vida hoje. Amém? Quantos creem que Deus tem o melhor para a sua vida nessa noite? Assim eu espero. Mateus então apresenta que os discípulos naquela hora, naquele momento fizeram uma pergunta a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus responde. Mas Marcos já nos dá um cenário, mas não só mostra um cenário, ele dá os motivos que levaram a essa pergunta e também nos mostra Jesus dando um diagnóstico diante daquela pergunta. Ele nos mostra o cenário, mas também nos mostra Jesus dando um diagnóstico. Segundo o relato de Marcos, os discípulos vinham discutindo, eles vinham falando sobre esse assunto de quem seria o maior. Eu fiquei imaginando, eu estava lendo o texto, eu fiquei imaginando, caminhando por aquelas estradas desertas, de uma cidade para outra, de Cesareia para Cafarnaum, uma distância considerável, a pé, com uma topografia um pouco diferente, talvez não plana, mas com planície, com montanhas, não imagino como, mas eu fiquei imaginando a discussão entre eles. De modo que ele não queria que Jesus soubesse da discussão entre eles, só que eles estavam diante do Filho de Deus, que é presciente, que é suficiente, que é poderoso, que sabia de todas as coisas. Então, segundo o relato de Marcos, eles vinham discutindo sobre esse assunto, mas enquanto isso, Mateus relata que naquela hora os discípulos fizeram uma pergunta. Então ambos relataram, ou ambos relatos sugerem que o responsável pela discussão e pela pergunta daqueles discípulos foram os últimos acontecimentos. Foram aquilo que lá atrás aconteceu e que eles ficaram se perguntando: será que é Pedro? Será que é Tiago? Será que é João, que é o maior? Que relatos são esses? Que acontecimentos são esses? Jesus leva 3 homens para o Monte da Transfiguração. Lá, Deus se revela a eles e aparecem diante dos discípulos Elias, Moisés. E pela segunda vez nas Escrituras, no Novo Testamento, eles ouvem a voz de Deus. No primeiro foi no batismo. Quando Jesus sai da água, vem uma pomba, o Espírito Santo com a forma corpórea de pomba, e uma voz se ouve entre aqueles que estavam ali no batismo: este é o meu filho amado, dele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. Pela segunda vez, agora, Jesus leva 3 homens para um lugar secreto, para um lugar de intimidade, e ali Deus se revela a eles. E ele está, Elias está, Moisés, profetas e lei sendo representada, e a graça de Deus sendo representada, a vida sendo representada por Cristo. Não era para haver dúvida nenhuma de que aquele momento marcaria a ruptura de uma mentalidade, acabaria com qualquer tipo de dúvida daqueles 3 homens no que diz respeito ao Filho de Deus. Eles ouvem pela segunda vez a voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, eu ia descer daquele monte voando.
mais crente do mundo. Se aqui a gente já experimenta uma faísca da glória de Deus, aqueles homens ouviram a glória de Deus, a voz de Deus. Eu ia descer de lá voando. Eu ia ser o crente mais santo da face da terra. Eles descem de lá, e a Bíblia vai dizer, no decorrer do capítulo 17, e também no devido capítulo 9 que a gente leu, que eles se deparam ali com um problema. Eles se deparam ali com um jovem possesso. E quando eles se deparam com um jovem possesso, aquele jovem não conseguiu ser liberto porque faltara fé para aqueles homens expulsarem aquele demônio e libertarem aquele menino. Mais à frente nós temos Jesus ministrando uma palavra para eles, dizendo que o Filho do Homem estaria sendo entregue na mão dos homens, sendo morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Logo após, Jesus paga o tributo, eles veem novamente Jesus fazendo algo extremamente grandioso, e Mateus fala que naquela hora, devido a tudo o que estava acontecendo, vem aquela pergunta que a gente vai pensar sobre ela hoje. Qual o maior desejo das pessoas, irmãos, hoje, que a gente vive? As pessoas querem poder. As pessoas querem proeminência. As pessoas querem serem vistas, serem conhecidas. Eu falei na quarta-feira que está tendo um congresso no Rio de Janeiro sobre marketing, sobre, enfim, alguma coisa desse gênero. E que eles tinham pessoas fazendo uma fila incontável para ouvir uma pessoa que tem mais de 8 milhões de seguidores. Elas queriam descobrir qual o segredo dessa pessoa ter tantos seguidores. Elas queriam descobrir qual o segredo, qual a chave, qual o gatilho, o que elas fizeram, o que ela fez para que elas obtivessem tantos seguidores. Porque hoje todo mundo quer ter seguidores. Todo mundo hoje quer ser um influenciador. Todo mundo hoje quer ser visto, quer ser clicado, quer receber cutucadinhas lá e dizendo assim: uau, que legal que ele colocou, que legal. Eu brinquei com os irmãos, engraçado que ninguém quer postar alguma coisa para ser visto quando está fazendo alguma coisa que não é bom para ele. Por que não bota lá enquanto está lavando roupa? Ninguém posta nada quando está lavando uma roupa, ninguém posta nada enquanto está passando uma roupa, aquelas pilhas pequenininhas de roupa, ainda mais quando é terno assim, camisa, né, pastor? Ninguém posta isso. Eu brinquei com eles na quarta-feira, que o abençoado vai para a região dos lagos, gasta quase toda a memória do celular. Tira foto de tudo, de tartaruga marinha, de leão marinho, de não sei o que. Tira foto do morro, do céu, da terra. Tira foto de tudo. Tem mais de 1.500 fotos. Ele posta uma por dia. Para dizer para as pessoas: eu estou aqui ainda. Está nada. Foi para lá de ônibus, está dormindo na casa dos outros emprestado, vai voltar de carona, mas ele quer postar que ele está na região dos lagos, mas está aqui em Nova Iguaçu, ralando para caramba. O que mais as pessoas hoje querem? E serem vistas. O que mais as pessoas hoje querem, irmãos, e eu não estou ficando doido, não. Muito crente quer. Tem crente que quer ser influenciador, mas não consegue influenciar com a sua vida ninguém. Ele quer apresentar um tipo, mas não leva ninguém aos pés da cruz. Não leva. Tem gente que manda vídeo para mim: pastor, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Aí eu vejo, aí aparece, quando eu clico, aparece assim, no Instagram: seguir ou não? Não. Pode mandar quantas vezes você quiser para mim, vai tomar não. Eu sigo a Jesus.
Eu não sigo homens. Não tem seguidor. Eu tenho o Facebook. Emanuele, me faça uma gentileza, minha filha. Chega em casa, tira aquela desgrama do meu celular. Porque eu só montei um Facebook, porque o bispo Walter na época falou, coloquem abram aí uma conta no Facebook, porque vocês precisam me seguir lá no Facebook e ver minhas postagens lá. Só que o bispo Walter está no Twitter, está no Instagram, e eu não tenho nada disso, eu não tenho rede social e não gosto de rede social. Pastor Simval fica bravo comigo. Ele manda uma mensagem para mim na sexta, eu só respondo na quarta. Ele disse, você precisa ter um Instagram. Eu falei, não. Você precisa me responder mais rápido. Eu falei, quando eu vejo, eu respondo. Quando não vejo, eu esqueço, só respondo quando eu vejo. E quantos aqui já tiveram a minha resposta uma semana depois? Levante a mão aí. Quantos não receberam resposta até hoje? Minha filha é uma. Manda mensagem para mim e fala, é ela, eu já sei o que é. Aí eu não respondo não. Eu apago. Ela, se eu não vi, eu falei, nem lembro, apaguei. Tudo que é áudio eu apago. As pessoas querem serem vistas. As pessoas querem proeminência, as pessoas querem poder. E no caso dos discípulos, a possibilidade do reino vir, segundo a mentalidade deles, irmãos, eles desceram do monte da transfiguração. Pedro tinha feito uma das mais lindas declarações diante de Jesus. Pedro, me diga o que o povo está falando a meu respeito. Dizem que o senhor é Elias, João Batista, alguns dos profetas. E você, meu irmão? Ele diz, tu és o Cristo. Ele faz a maior declaração, uma profissão de fé. Horas depois, Jesus vai falar para eles, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai morrer e vai ser ressuscitado. Pedro, que confessou a Jesus agora há pouco, disse assim, guarda-te de ti mesmo, Jesus, nada disso vai te acontecer, fica tranquilo, eu estou aqui. Ele olha para Pedro e diz assim, arreda de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas do céu, mas da terra. E não satisfeito com isso, Jesus leva esses homens ao monte da transfiguração, revela para eles a glória dele, de que é a sua filiação, a sua morada, quem é o seu pai. Deus se revela para eles. E esses homens agora estão brigando para saber quem vai ser o maior no reino dos céus. Mas hoje eu queria falar com os irmãos, rapidamente, sobre princípios de uma autoridade espiritual. Eu queria hoje falar rapidamente com os irmãos sobre princípios de uma autoridade espiritual. O que é que um cristão precisa ter para ser uma autoridade espiritual? Primeiro, Jesus vai nos mostrar isso. Ele precisa primeiro de humildade. Versículos 1 ao 5 nós lemos. O que eles estavam desejosos? Eu estou falando devagar, eu vou dar razão, minha mulher sabe o que é. Eu estava almoçando ontem e eu mordi a gengiva. Eu estou com o meu lado esquerdo aqui comprometido. Até a minha fala está difícil. Aí toda hora eu tenho que parar para dar uma aliviada para continuar falando. Deu uma mordida bem considerável na gengiva aqui e ela está me incomodando, por isso que eu estou falando devagar e às vezes pausadamente, tá bom? Não repare não. Isso é coisa de velho. Tá rindo? Faz isso comigo não. O que eles estavam desejosos? Discípulos estavam desejosos em saber quem seria o maior no reino. Mas olha o que Jesus fez. Qual a atitude de Jesus naquele momento? O que ele fez aqui no versículo 2? Ele chama uma criança, coloca no meio deles. Por que a imagem da criança aparece aqui? Por quê? Porque a criança é a imagem mais sublime de humildade. Você perguntar para a criança,
Se você falar para a criança, você é linda. Você já viu uma criança quando você fala assim, você é linda, o que ela faz? Ela fala para mim que eu sou lindo, eu. Mas não infla o ego do homem, não. Né, pastor Arlindo? O Arlindo, que dirá o Arlindo? Não foste carne nem sangue que te revelaste isso, né, Otávio? Você pega uma criança e pede ela para falar assim, fala sobre si mesmo. Ela não sabe nem quem ela é direito. Mas fala para o ser humano, para falar dele. Irmão, é uma enciclopédia. Eu sou bom. É bom não. Eu sou o melhor. Ele chama uma criança que é a imagem mais pura de humildade, de simplicidade, e coloca no meio deles e diz assim, em verdade eu vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de modo nenhum entrarem no céu. O que Jesus está diagnosticando? Que o problema aqui era o coração. Era a conversão que não havia. Não havia um coração convertido. Homens que presenciaram aquilo que eles presenciaram e agora estão brigando por posição, brigando por um espaço no hall. Jesus usou a simplicidade e a humildade de uma criança para mostrar, irmãos, o verdadeiro exemplo e o caminho para sermos grandes no reino dos céus. Para termos autoridade espiritual. O texto vai nos mostrar, irmãos, que a principal causa da dissensão e de sentimentos egoístas existentes não só entre aqueles homens, mas também localizado no meio da igreja, no mundo que a gente vive, irmãos, é a falta, é a ausência de uma verdadeira experiência de conversão a Cristo. Tiago vai dizer isso no capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. São sentimentos de pessoas não convertidas. Jesus diagnosticou que eles ainda não tinham tido uma experiência real de conversão com eles. Tanto na experiência da confissão, tanto na experiência do transfiguração, tanto na confissão, na luta que ele teve com Pedro, quando ele disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas ele vai ressuscitar. Eles não acreditaram. Eles disseram, não, isso não vai acontecer com o Senhor, não vai. Portanto, irmãos, 3 critérios aqui que Jesus apresenta como princípios de autoridade espiritual. Primeiro delas, é aceitar o chamado, atender o chamado de Cristo com humildade. E o segundo, e o mais importante, é a necessidade de uma conversão genuína. Quanto maior, irmãos, eu disse na quarta-feira, quanto maior alguém quiser ser, e não é pecado, quanto alguém, qualquer pessoa quiser ser diante de Deus maior, quiser ser proeminente diante de Deus, ter autoridade, ter um nome, eu nunca vi esse negócio, parece uma doença. Eu conheci um homem que ele dizia assim, eu quero ter 2 milhões de almas na minha igreja. Aí eu fiz a pergunta que ninguém quis fazer, para quê? Por que você quer ter 2 milhões de almas na igreja? Ele disse, porque eu quero ver o poder de Deus revelado e manifestado no meio das pessoas. Você sabe o maior poder revelado e manifestado no meio das pessoas? É quando você vê uma pessoa que lá fora estava suja, mergulhada no pecado, e ela entra, ouve o evangelho, se converte, passa pelas águas e se torna uma nova criatura.
Não falei de 1 milhão, falei de uma pessoa. Porque aos olhos de Deus, uma alma é mais valiosa do que 1 milhão de pessoas. Para Jesus, uma alma convertida, transformada, que recebe o Evangelho entra, muda a sua vida, muda a sua mente, é mais importante do que 1 milhão de almas que vão te falar, uau, ali vai o pastor de 1 milhão de almas, 1 milhão de lutas, 1 milhão de problemas que ele vai precisar interceder todos os dias por aquelas almas. Irmãos, a segunda é uma necessidade, uma conversão genuína e atender o chamado. Mas a segunda coisa importante como um princípio para a autoridade espiritual está exatamente entre os versículos 6 e 9. O ter cuidado em não fazer ninguém tropeçar. Desculpe, meu irmão, mas está um pouquinho difícil aqui, mas eu vou chegar até o final. A segunda lição do Senhor começa com um chamado à responsabilidade e ao testemunho da forma de viver. E o interessante é que o texto vai nos dizer uma coisa que alguns aqui vão torcer, talvez, o nariz para mim. Se houve um texto que Jesus mais falou sobre o inferno, está aqui. Sabe o que Jesus está falando ali? Se você não tiver cuidado com a sua vida, e nem com a vida do seu semelhante, e fizer esse semelhante seu tropeçar, ele não vai falar que é só melhor que você tenha colocado no pescoço um grande colar com pedra de moinho, se lançasse no mar e morresse. Ele vai dizer algo muito mais horrendo. Ele diz, se vocês fizerem um desses tropeçar, vocês nunca entrarão no reino dos céus. A segunda lição é essa, é um alerta com uma penalidade contra aqueles que levam uma pessoa a pecar. O mundo já é, irmãos, responsável por muitos escândalos. Este mundo que nós vivemos já é um lugar onde as tentações para o pecado são inevitáveis. Porém, o que Jesus está dizendo é que o responsável em fazer qualquer pessoa tropeçar receberão a mesma recompensa que o mundo vai receber. Olha que responsabilidade nós temos. O apóstolo Paulo, quando exorta a igreja em Corinto, nos capítulos 8, 9 e 10, ele está exatamente preocupado com a forma como aqueles irmãos de Corinto estavam vivendo diante daqueles neófitos na fé. Aqueles que estavam caminhando ainda e eram rasos na vida de fé. Ele está dizendo que se eles não tivessem cuidado, eles não estavam só golpeando a consciência daquelas pessoas, eles estavam golpeando o próprio Jesus. Olha como a nossa vida tem o poder de influenciar a vida das pessoas, tanto para levá-las para perto de Deus, quanto para afastá-lo definitivamente do Evangelho. Jesus está nos chamando a atenção e está nos chamando a um alerta, está nos chamando a responsabilidade quanto ao nosso testemunho e a nossa forma de viver. E um alerta com uma penalidade extremamente alta quanto aquelas pessoas que não têm cuidado com a sua vida e levam até as outras pessoas a tropeçarem. Que ensinamentos a gente tem aqui nesse texto? Primeiro deles, nós precisamos ser apoio e não pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu ilustrei na quarta-feira que antigamente os carros, os freios de mão rebentavam muito facilmente, né? Você puxava o freio de mão, daqui a pouco ele vinha na tua mão aqui. Aí você tinha que engrenar o carro. Aí quando você dá aquela engrenada no carro, o carro dá aquela resinha, né? E tem uns que dão uma resinha, daqui a pouco fazem assim, porque o platô e o disco de embreagem já estão gastos e o carro não segura
Aí você tem que colocar o que na roda? Uma pedra. Caminhão a gente faz assim, né, Alain? Você bota uma pedra no caminhão, na roda do caminhão, para ele servir de apoio. É isso que um cristão tem que ser para outro. Uma pedra de apoio e não uma pedra de tropeço. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos ser pedras de apoio para aqueles que estão recuando, que estão tropeçando e caindo para trás, e não fazer com que essas pessoas caiam sem que a gente não faça nada. Segundo ensinamento, nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que nos faz tropeçar. Me permita aos irmãos de quarta, mas eu quero fazer a mesma alegoria, a mesma brincadeira que eu fiz. Que não foi uma brincadeira, foi real, e os irmãos vão saber agora. Eu queria que os irmãos entrassem aqui, os diáconos, que eu comprei algumas facas bem afiadas, eu comprei uns objetos assim cirúrgicos, porque nós vamos começar o momento de mutilação dos nossos membros pecadores. Que possam entrar agora para a gente começar o ritual macabro aqui. Vamos arrancar mão, pé, olhos, porque é isso que Jesus está falando, é ou não é? Você leu a sua Bíblia? Se a tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer? Então, diáconos, por gentileza, cadê as ferramentas? Entrem com as ferramentas. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. Se teus olhos te fazem pecar, arranca ele fora, porque é melhor entrar manco no céu do que com os dois pés no inferno. É isso que Jesus está falando ali? Não é não, gente. O que Jesus primeiro não está dizendo? Jesus não está aqui propondo a partir do versículo 8 que você vai ler comigo agora. Portanto, leia bem forte. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Leia. Melhor é que entres na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e serem lançados no fogo eterno. Se os teus olhos te faz pecar ou tropeçar, leia o texto, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é que entres na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, e seres lançado no fogo do inferno, no lago de fogo. Adianta alguma coisa a gente arrancar um braço, uma perna, furar nos olhos? Jesus diagnosticou o problema aqui como um membro? Ou esse membro é governado, é regido e movido pelo membro central, que é o coração? Jesus não está fazendo um ritual macabro aqui, e nem propondo. Uma noite daquele Jack, daquele cara que vai da serra elétrica, como é que é o nome dele? Jason, né, com aquela... Ele não está propondo nada disso. Mesmo porque não adianta a gente arrancar um membro se o coração não está convertido. Não adianta nada a gente arrancar um olho se o coração ainda se inclina para as coisas do mundo, para as coisas do mal. O exemplo que eu dei, eu vou dar. Um casal me procurou, muitos anos atrás. Houve uma descoberta de uma pequena traição, uma traição. E a decisão do casal era: nós vamos mudar de estado. Nós vamos sair do Rio de Janeiro e nós vamos nos mudar para outro estado. Eu falei assim: você vai para a Lua, para Marte, Plutão. Você pode ir para onde você quiser. Você vai pecar de novo. Porque o problema não está no local, está no coração que ainda não está convertido. O que Jesus está propondo não é uma mutilação no nosso corpo físico, mesmo porque não muda. Não adianta uma pessoa pegar o celular e dizer assim: eu estou de jejum do celular, 1 semana sem celular, mas o coração dela está lá, desejoso. Interessante que Jesus, ele coloca o problema do adultério diferente de como era tratado na lei.
Na lei, é se você tiver contato com uma mulher. Isso configura-se adultério. Jesus disse, se você olhar e desejar, já cometeu adultério. É mais interessante quando a gente olha para a ideia que esse mundo tem. O irmão, ele disse a mim, eu não faço academia, porque lá só tem tentação. Eu disse, sabe por que você não faz academia? Porque você é muito fraco para a tentação. O problema não está em você fazer uma academia e ver um cara lá, saradão, uma mulher sarada. O problema é como você chega nesse local com o seu coração. Você pode mudar para Marte, teu problema vai estar lá. Você pode mudar de estado, eu vou morar lá na roça agora, tu vai achar uma roceira ou um roceiro que vai tirar você do eixo e você vai cometer o mesmo pecado. Jesus diagnosticou o problema dos discípulos como a ausência de uma genuína conversão. Por isso que eles vinham discutindo no meio do caminho, batendo boca, e Jesus já sabia o que estava acontecendo. O que vocês discutem aí entre vocês? Fala para a gente quem é o maior. Jesus, se vocês não se converterem, vocês de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então o que Jesus está propondo, e eu finalizo aqui agora. Ele está propondo uma grande cirurgia. E essa cirurgia é espiritual. É a cirurgia que a gente precisa fazer hoje, a remoção, não de um membro, mas fazer aquela cirurgia removendo da nossa vida tudo o que pode nos fazer tropeçar e levar alguém a tropeçar também. E é esse exercício que eu concluo com os irmãos. Vamos descobrir hoje rapidamente quais são os membros que a gente precisa remover. Quais são os problemas que nos fazem tropeçar. Vamos curvar nossa cabeça. Agora eu vou falar para você o que eu falei na quarta-feira. Não feche seus olhos, não curve sua cabeça para tirar um cochilo. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Para você identificar o que está fazendo você tropeçar. E depois nós vamos orar e ir embora. Não vou nem cantar.